Eles realmente existiram? Os Nefilins, mencionados na Bíblia como os gigantes da antiguidade, são um dos maiores mistérios das Escrituras. Mas e se eu te dissesse que lendas sobre seres colossais aparecem em diversas culturas ao redor do mundo? De deuses caídos na Mesopotâmia a gigantes guerreiros da mitologia nórdica, será que esses relatos apontam para algo real? Ou estamos diante de um enigma perdido no tempo? Olá! Meu nome é Andrei. Hoje, vamos explorar as evidências, textos antigos e descobertas arqueológicas que podem ligar os Nefilis a outras civilizações. O que a história não quer que você saiba? Quais segredos estão escondidos nas páginas da Bíblia e em mitos antigos? Fique até o final, porque as respostas podem mudar a forma como você enxerga a origem da humanidade. A história dos Nefilis começa em um dos textos mais intrigantes do Antigo Testamento, o livro de Gênesis. Nele, encontramos a enigmática passagem que menciona os filhos de Deus que desceram à terra e se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes. O que essa passagem realmente significa? Muitos estudiosos acreditam que os filhos de Deus seriam anjos caídos que, ao se misturarem com humanos, deram origem aos Nefilis. Outros teólogos argumentam que essa expressão pode se referir a reis ou governantes poderosos, e que a ideia de gigantes pode ter sido uma forma figurativa de descrever pessoas de grande influência. Porém, o mais curioso é que os Nefilis não são mencionados apenas na Bíblia. Culturas ao redor do mundo possuem relatos de seres imensos e poderosos. Na mitologia grega, encontramos os titãs, uma raça de divindades gigantescas que precederam os deuses do Olimpo. Nos textos sumérios, existem os Anunnaki, seres que, segundo algumas interpretações, também poderiam ser híbridos de divindades com humanos. E não para por aí. No folclore nórdico, há os Jotuns, criaturas gigantescas que travavam batalhas com os deuses. O que explicaria essa coincidência? Se essas lendas foram apenas criações independentes de diferentes povos, porque todas elas descrevem seres de estatura descomunal, frequentemente associados a um período primordial da humanidade? Além disso, existe um padrão: esses gigantes sempre acabam sendo destruídos em eventos catastróficos, como o dilúvio bíblico. E é aí que encontramos outro ponto intrigante. O dilúvio universal é um evento descrito em várias culturas. A história de Noé é uma das mais conhecidas, mas há relatos semelhantes na mitologia suméria, hindu e até nas tradições dos povos indígenas das Américas. Muitos pesquisadores sugerem que o dilúvio teria sido um evento real, talvez uma grande inundação ocorrida no fim da última era glacial. Mas o que isso tem a ver com os Nefilis? Segundo o relato bíblico, Deus decidiu exterminar os gigantes porque sua presença corrompia a humanidade. Ou seja, o dilúvio não teria sido apenas uma punição pelos pecados dos homens, mas também um meio de eliminar essa linhagem de seres híbridos. A grande questão é: se o dilúvio aconteceu, os Nefilins foram realmente extintos? Ou alguns sobreviveram e continuaram influenciando civilizações ao longo dos séculos? Evidências arqueológicas também apontam para a possibilidade de que gigantes realmente tenham existido. Há registros de esqueletos desproporcionalmente grandes encontrados ao longo da história, principalmente nos séculos 19 e 20. Um dos casos mais famosos ocorreu nos Estados Unidos, onde várias escavações supostamente revelaram ossadas de mais de 3 metros de altura. No entanto, muitas dessas descobertas desapareceram misteriosamente, levando alguns a acreditarem que há um esforço para ocultar a verdade. Outra pista fascinante pode ser encontrada no Egito. Algumas representações de faraós mostram figuras gigantescas ao lado de pessoas comuns. Para muitos, isso seria apenas uma forma de representar a autoridade. Mas e se houvesse algo mais? Algumas teorias sugerem que certas dinastias egípcias poderiam ter sido descendentes diretos desses seres. Ramsés II, um dos mais poderosos faraós do Egito, era conhecido por sua altura incomum e estrutura óssea diferenciada. Além disso, textos antigos falam de deuses que governaram o Egito antes dos faraós, seres de grande estatura e força, descritos de maneira muito semelhante aos Nefilis. O mesmo padrão se repete em outras civilizações. Na América do Norte,
tribos indígenas como os Cherokees e os Paiutes relatam a existência de uma raça de gigantes de pele clara e cabelos avermelhados que foram exterminados há séculos. Relatos históricos indicam que arqueólogos descobriram ossadas gigantescas nessas regiões, mas, mais uma vez, as evidências foram rapidamente desacreditadas. No Japão e na China, também existem relatos de gigantes. Os Daitengu, do folclore japonês, eram seres colossais dotados de sabedoria sobre-humana. Na China, textos antigos mencionam uma raça de homens enormes que viviam nas montanhas. Na Índia, os Rakshasas são descritos como guerreiros gigantes de força descomunal. Se todas essas culturas separadas por milhares de quilômetros relatam a mesma coisa, será que estamos diante de algo mais do que simples mitos? A teoria mais intrigante, no entanto, vem da Antártica. Relatos misteriosos afirmam que expedições já encontraram estruturas gigantescas enterradas sob o gelo. Há especulações de que restos de antigos gigantes possam estar preservados nessa região. Algumas imagens de satélite parecem mostrar anomalias gigantescas no continente gelado, e a área é altamente restrita para pesquisas independentes. E aí surge a pergunta final: por que esse tema é tão ignorado? Se há tantas evidências, tantos relatos e tantas lendas que apontam para a existência dos gigantes, por que esse assunto é tratado como tabu? A resposta pode estar no impacto que essa revelação teria sobre a história e até sobre a religião. Aceitar a existência dos nefilins implicaria em admitir que, no passado, outras espécies humanas, ou até híbridos, coexistiram conosco. Além disso, há interesses acadêmicos e políticos envolvidos. Muitas descobertas arqueológicas que desafiam a narrativa oficial são rapidamente desacreditadas. Por quê? Será que há um esforço intencional para esconder o que realmente aconteceu no passado? Independentemente da resposta, o fato é que o mistério dos nefilins continua vivo. Quanto mais investigamos, mais encontramos pistas de que esses gigantes podem ter sido muito mais do que simples figuras mitológicas. A questão que fica é: estaremos preparados para aceitar essa verdade, caso um dia ela venha à tona? Mas será que os nefilins foram apenas um reflexo da mitologia e da religião? Ou há algo mais profundo que conecta as lendas sobre gigantes com nossa história esquecida? Ao longo dos séculos, culturas diferentes contaram suas versões dessas entidades poderosas. Em muitas dessas lendas, os gigantes são retratados como figuras que possuíam habilidades sobrenaturais. Esses seres frequentemente estavam envolvidos em batalhas épicas, mas também em construção e criação de civilizações. O que é mais fascinante é que as histórias não param por aí. Os nefilins não eram apenas seres de grande tamanho, mas seres que possuíam uma sabedoria inata, como descrito em muitas lendas e até em alguns textos bíblicos. Podemos até traçar paralelos com os Atlantes, outra raça mítica de seres avançados que, segundo muitas teorias, habitavam o planeta muito antes da chegada das civilizações conhecidas. A ideia de uma civilização perdida cheia de conhecimento avançado sempre foi um terreno fértil para especulações e teorias. Seriam os nefilins esses seres do passado distante, que possuíam conhecimentos tecnológicos e espirituais além do que conhecemos hoje? Ou seriam parte de um ciclo de destruição e renovação da Terra? Em diversas civilizações, há registros de deuses que desceram do céu e trouxeram consigo o conhecimento e a sabedoria. Os Anunnaki, por exemplo, não são apenas retratados como gigantes, mas também como seres com um papel crucial no desenvolvimento da humanidade. Eles seriam responsáveis pela criação da nossa espécie, ou estariam aqui para propósitos mais complexos, como manipular o destino de várias culturas antigas. Mesmo na Índia, a presença dos deuses e seres míticos como os Rakshasas não é vista apenas como algo sobrenatural. Muitos dos antigos textos hindus falam sobre seres de força sobre-humana, mas que também possuíam um grande conhecimento. A presença deles pode ser considerada uma chave para compreender a evolução da consciência humana, ou seriam apenas os portadores de ensinamentos que foram considerados divinos em seu tempo. Dessa forma, podemos perceber que as histórias sobre gigantes vão além de uma simples descrição física de seres colossais. Elas se entrelaçam com temas espirituais e tecnológicos que nos desafiam a entender nossa verdadeira origem.
Estamos lidando com uma realidade que foi esquecida ou distorcida ao longo dos milênios. O fato é que o mistério dos Nefilins não é apenas uma busca por gigantes, mas sim por uma compreensão mais profunda da humanidade, seu passado e os mistérios que nos rodeiam. Essas conexões não se limitam apenas a uma pesquisa arqueológica. Elas envolvem uma exploração cultural e espiritual que atravessa os continentes, desde os sumérios até as civilizações nórdicas e os povos indígenas das Américas. A pergunta é, então, o que ainda está escondido, aguardando para ser revelado? Há muito mais por trás da história dos Nefilins do que imaginamos, e é possível que, um dia, uma nova descoberta mude o rumo do que entendemos sobre nossa verdadeira origem. A resposta a esse enigma pode estar mais próxima do que pensamos. Basta que olhemos além das camadas da história e aceitemos a possibilidade de que os gigantes, de alguma forma, caminharam entre nós. Ao longo deste vídeo, exploramos as conexões surpreendentes entre os Nefilins e diversas culturas ao redor do mundo. Vimos como lendas de gigantes não se limitam à Bíblia, mas aparecem em mitologias antigas, relatos históricos e até mesmo em descobertas arqueológicas intrigantes. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os Nefilins realmente existiram? Será que há uma conspiração para esconder a verdade? Ou seriam apenas lendas distorcidas ao longo do tempo? Esse é um mistério que levanta mais perguntas do que respostas. O que sabemos com certeza é que a história oficial muitas vezes ignora evidências que não se encaixam em suas narrativas. Por isso, continuar investigando e questionando é essencial para entender melhor o nosso passado. Mas esse debate não pode parar por aqui. Sua opinião é muito importante, então deixe seu comentário abaixo. Vamos trocar ideias e construir essa discussão juntos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda muito a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos que também se interessam por história, mistérios e mitologia. E claro, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui, sempre trazemos conteúdos que desafiam a história oficial e te fazem enxergar o mundo por uma nova perspectiva. Nos vemos na próxima revelação.